é sexta-feira, né? Dia da alegria sem motivo, como eu sempre falo. Antes que a Duda me pergunte, eu não estou com sono, eu estou com uma crise alérgica muito forte. Então, eu já dei uns 500 espirros hoje, né? Desde a hora que eu acordei. E aí, meu olho tá desse tamanho, o nariz tá vermelho, tá coçando muito. Já tomei o antialérgico. Não se preocupem, esses não são sintomas de Covid, né? É alergia mesmo. Eu acho que foi porque hoje o Pum, ele pulou o obstáculo que tem na porta do meu quarto e dormiu na minha cama. E aí eu acordei desse jeito por causa dos pelos dele. Mas eu vou melhorar logo logo, já tomei antialérgico. Vamos lá então. Hoje a gente tem matemática. Eu vou fazer rapidinho um vídeo de correção daqueles gráficos. E a gente vai ter aula das 57 a 63 num outro vídeo, tá? Português, eu vou colocar o gabarito da aula passada na plataforma. E a gente vai ter uma aula rapidinha de ortografia. E hoje a gente tem o nosso último livro da coleção Black Power, Na Hora do Conto. Não quer dizer que acabou a Hora do Conto, não. Semana que vem tem mais Hora do Conto, que eu tenho 2 livros novos para contar para vocês, que são histórias do Emicida, que são histórias muito bacanas também, muito bonitinhas. Só que aí não é biografia, né? A biografia a gente acaba hoje com a biografia da Carolina, que eu falei para vocês que é a única brasileira que tem nessa coleção Black Power, certo? Então, a gente vai começar com a correção de matemática, que eu havia falado com vocês que assim, a gente viu aqueles pictogramas, né, que não deixam de ser gráficos, só que são gráficos utilizando imagens, desenhos, por isso são chamados de pictograma. E agora a gente vai trabalhar com gráficos realmente, gráficos de coluna, gráficos de linha, né, representação gráfica das tabelas numéricas. Então, vamos começar aí. Muitas pesquisas têm o objetivo de conhecer, foi o que a gente fez na aula passada, né? De conhecer e tal, a gente já tinha lido. E aí eu mostrei para vocês que o número da tabela numérica, ele pode ser representado por meio de colunas. Fica mais fácil da gente visualizar o que é maior e o que é menor de acordo com a legenda, certo? Então vamos lá. Consultando a tabela da página 51, que é essa tabela aqui, né? De acordo com a pesquisa, as pessoas da cidade A leem mais do que a cidade B. Quais informações da tabela comprovam essa informação? Então, aqui a gente pode ver que a gente tem mais leitores na cidade A do que na cidade B. Aqui a gente também pode ver, ó, o leitor é o verde. A coluna verde da cidade A é mais alta do que a coluna verde da cidade B, certo? O que indica o número 1155? Indica o número de não leitores da cidade B, ok? Então, o número de não leitores da cidade B. Observe o gráfico da página 51 ainda e responda. No gráfico, as colunas verdes têm alturas diferentes. Acabamos de ver isso. O que isso significa? Então, isso significa que na cidade A tem um número de leitores maior do que na cidade B, porque a coluna verde da cidade A é mais alta do que a coluna verde da cidade B, certo? Compare as colunas azuis do gráfico e escreva o que você observou. Aí vocês podem observar várias coisas. Uma das coisas que a gente pode observar é que na cidade B tem mais pessoas que não leem do que na cidade A. Apesar desse número ser muito próximo um do outro, é maior na cidade B, de não leitores, tá? Bom, vamos lá. Aí a gente vai ter que fazer contas. Quantas pessoas foram entrevistadas? Deixa eu apagar aqui. Peraí que agora eu tenho uma técnica infalível. Eu tenho um produto, limpador de quadros, que eu espirro assim, ó. Já está quase acabando. Aí eu faço assim. Aí você fala assim, meu Deus, sujou tudo. Sujou não, ó. Olha só.
E faço tudo que é uma beleza, sem a tia fazer força. Vem até comprar mais desse, porque eu não posso fazer força com esse braço. E aí ele é uma beleza. Né? Levando em consideração que eu estou sem ajudantes aqui em casa, porque os meus ajudantes estão online, então eu tive que arrumar uma alternativa para apagar o quadro, sem fazer força com o braço, que eu não posso fazer força. Certo? Viu? A gente busca alternativas. Eu estou pisando nos negócios aqui que são uns pedacinhos de borracha do brinquedo que o Pum destruiu. Vamos lá. Número 3. Considerando os resultados da pesquisa sobre o leitor brasileiro, responda. Quantas pessoas foram entrevistadas no total? Então, eu vou pegar na cidade A, eu tenho 1.538 pessoas, mais 1.068 pessoas, que dá um total de 2.606 pessoas. Vou ser sincera com vocês, não estou fazendo essas contas, tá? Letra B, estou confiando aqui no livro. 1.251 pessoas, mais 1.155 pessoas. Eu não gosto de fazer isso não, mas eu hoje peço desculpas a vocês, que a minha cabeça tá oca. 2.406 pessoas. Então, no total, o que eu vou ter que somar? A mais B, certo? Que vai ser 2.606 mais 2.406, que vai dar 5.012. Então, foram entrevistadas 5.012 pessoas. Certo? Isso aqui é importante, gente. Aquela questão que a tia falou da leitura. Né? A matemática está muito junto com o português. E vocês precisam ler. Então, ele pergunta, observando tal resultado, quantas pessoas foram entrevistadas no total? Ele não falou se era na cidade A, se era na cidade B, se era as filias, não, ele perguntou no total. Então, eu tenho que somar tudo. Para não ficar uma conta gigantesca, a gente vai fazendo de 2 em 2 parcelas, até porque os números são grandes. Então, eu somo primeiro a cidade A, leitores e não leitores, depois a cidade B, leitores e não leitores. Depois eu somo a cidade A com a cidade B. E aí eu encontro o total de leitores. Joia? Para não ficar uma conta enorme e vocês não se perderem no meio da tabela, porque aí vai um, esquece que foi e tal, aquela coisa, tá? Vai devagarzinho, continha por continha, que é melhor, que vai dar mais certo. Ok? Muito bem, vamos para a letra B. Na letra B... tá vendo? Tem que botar o sprayzinho, porque senão já viu, tá tudo marcado. Vamos lá. Na letra B, quantas pessoas disseram que são leitoras e quantas disseram que não são leitoras? Aí eu vou ter que fazer uma outra conta. Eu vou ter que pegar na tabela numérica a coluna de leitoras, certo? A linha, né, de leitores e depois a de não leitores, independente da cidade. Então, leitoras são 1.538 mais 1.251, que vai dar 2.789, e não leitoras vai ser 1.068 mais 1.155, que vai dar 2.223. Então,
disseram. Por que eu botei disseram? Porque eu não tenho certeza, isso foi uma pesquisa, né? Então eles podiam estar mentindo. Que são leitores. Ou podia usar o verbo declararam também. 2.789 pessoas. E não leitores 2.223 pessoas. Eles não perguntaram a cidade, então a resposta se resume a isso, ok? Agora eu vou dar um pause para poder desenhar a tabela. Bom, vamos lá. Número 4. Laura decidiu controlar o consumo de energia elétrica da sua casa. Ela fez um gráfico de barras com o consumo dos últimos 12 meses, que foi esse gráfico, ok? Muito bem. Aí ele fala assim, construa uma tabela com os dados do gráfico que Laura fez. Então, quando ele fala construa uma tabela, ele quer uma tabela numérica, certo? Então, eu vou escrever consumo de energia elétrica, o mês e o ano e o consumo em quilowatts. Ela marcou por 12 meses, então eu vou precisar de 12 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que não vai dar. 8, 9, 10, 11, vai ficar uma de fora, não tem problema, a gente fica com uma de fora. Então aí eu vou ver assim, olha só. O primeiro mês, outubro de 2020. Ó, ela botou só 20 só, tá? De 20. O consumo dela em energia elétrica, eu vou ver lá na tabela dela, 210 quilowatts. Segundo mês, setembro de 2020, consumo 206 quilowatts. Agosto de 2020, ela veio do mais recente, ela foi do mais recente para o mais antigo, né? Em agosto ela consumiu 211 quilowatts. Em julho de 2020, ela consumiu 194 quilowatts. E assim vai, certo? Então, transformar um gráfico em uma tabela numérica é muito fácil. É só eu desenhar a tabela e observar os dados que estão no gráfico. Então, olha, o mês e o ano e o consumo. Vou botar aqui em numéricos ao invés de ser em tabela, ok? Muito bem. Essa aqui também surgiram algumas dúvidas no Meet ontem. Então, vamos lá. Todos os alunos da escola da Carol participaram de uma pesquisa sobre higiene bucal. Os resultados são apresentados no gráfico a seguir. Frequência de escovação dental dos alunos da escola da Carol. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma barra, certo? E pintaram o proporcional de cada resposta, de cada grupo, tá? Então, 375 crianças escovam 4 vezes ao dia. 100 crianças 3 vezes por dia. 20 crianças 2 vezes por dia e 5 crianças 1 vez por dia. Aí ele fala assim, observe o gráfico e responda. É recomendável escovar os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Quantos alunos não seguem essa informação, essa recomendação? Então, eu tenho que somar a quantidade de alunos que escovam 1 vez ao dia com a quantidade de alunos que escova 2 vezes ao dia, certo? Que vai ser, no gráfico, 5 e 20. Então, 25 alunos.
né? Não preciso nem fazer conta. Quantos alunos estudam na escola de Carol? Aí eu tenho que somar tudo. Então, ó, 375 com 100, 475. Com 20, 495. Com 5, 500. Certo? Então, estudam na escola de Carol 500 alunos. Fácil. Vamos lá. Médicos de um hospital promoveram durante alguns meses uma campanha de combate à obesidade. As 424 pessoas participantes foram pesadas no início e no fim da campanha. O gráfico a seguir mostra a quantidade de pessoas por faixa de peso no início e no fim da campanha. Aí vocês vão observar que nesse gráfico não tem números, só tem as colunas. Então a gente tem que realmente chegar a uma conclusão visual apenas. Você não tem dados numéricos, você só tem as colunas. Aqui a gente não conseguiria fazer uma tabela numérica, né? Então ele vai falar, ó, apesar de não aparecer a quantidade de pessoas em cada coluna do gráfico, é possível observar alguns resultados. Comente o que mudou da situação inicial para a final. Então, tem várias respostas possíveis, mas eu posso comentar que as pessoas que estavam abaixo do peso diminuíram, as pessoas que estavam com peso ideal aumentaram, as pessoas que estavam com sobrepeso aumentaram e as que estavam obesas diminuíram, né? Isso aí eu tô vendo, dá para eu fazer. Mesma coisa que no 7, a gente vai fazer outra tabela numérica na letra B. Então, vamos lá. A pesquisa sobre o comportamento do leitor brasileiro, citada na página 51, já teve várias edições. Em todas elas, foi feito um levantamento sobre a quantidade de livros lidos nos últimos 12 meses pelos entrevistados. Observe os resultados de 2011 e 2015 no gráfico a seguir e responda. Então, olha lá. 2015 e 2011. O escuro são de não estudantes e o laranja de estudantes. E aqui a quantidade de livros, certo? Lidos nos últimos 12 meses, quer dizer, no último ano. A quantidade de livros lidos pelos estudantes aumentou ou diminuiu entre 2011 e 2015? Então, ó, pelos estudantes, aumentou ou diminuiu? Aumentou, né? Então, foi de 6,2 para 9,4. Construa uma tabela. Olha a tabela numérica. Ok? Porque como no gráfico tem número, é só eu olhar para o gráfico e construir a tabela. Certo? Essa matéria não é uma matéria difícil, é uma matéria simples, mas precisa ter cuidado na leitura, na execução dos resultados, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco na aula de matemática.